A decisão foi unânime. Você está fora. Foi isso que meu sócio anunciou enquanto abria uma garrafa de champanhe caríssima. Todos os outros sócios aplaudiram minha saída como se fosse uma festa de aniversário. Eu tinha acabado de ser expulso da empresa que eu construí com minhas próprias mãos. Sabe o que torna isso ainda pior? Eu investi R$250 mil do meu dinheiro para começar essa empresa. Passei 7 anos acordando às 5 da manhã, trabalhando até meia-noite, sacrificando casamento, família, tudo, enquanto meus sócios só apareciam para assinar papéis e tirar fotos para o Instagram. Mas calma, porque naquele momento, quando todos riam da minha cara, eu abri minha pasta de couro preta e coloquei alguns documentos bem no centro daquela mesa de reunião. O silêncio que tomou conta da sala foi tão pesado que dava para ouvir o ar-condicionado zumbindo no fundo. Deixa eu te contar como chegamos até aqui. Tudo começou há 7 anos atrás. Eu tinha acabado de sair do meu emprego corporativo, onde ganhava bem, mas odiava acordar todo dia. Tinha uma ideia de negócio na área de tecnologia que não me deixava dormir. Era inovadora, tinha potencial gigante, mas precisava de capital para decolar. Foi quando conheci o Ricardo em um evento de networking. Ele era daqueles caras que exalava confiança, sempre bem vestido, sempre com as palavras certas. Disse que adorou minha ideia e que conhecia investidores interessados. Ingênuo de mim, achei que tinha encontrado um parceiro de verdade. Ricardo trouxe mais 3 sócios para a mesa: a Patrícia, o Fernando e o João. Todos com contatos, todos prometendo abrir portas. Eu entrei com a ideia, o trabalho e R$250 mil. Eles entraram com networking e R$50 mil cada um. Já dava para ver que a conta não fechava, mas eu estava empolgado demais para perceber. No primeiro ano, foi só eu ralando. Eu desenvolvia o produto, eu buscava clientes, eu fechava contratos, eu fazia tudo. Eles apareciam nas reuniões importantes para sorrir e apertar mãos. Mas a empresa cresceu. No segundo ano, faturamos R$1.200.000. No terceiro, 3 milhões. Foi no quarto ano que comecei a perceber coisas estranhas. Pequenos detalhes que não faziam sentido. As reuniões entre eles aumentaram, mas eu nunca era convidado. Conversas que paravam abruptamente quando eu entrava na sala. Olhares trocados que eu fingia não perceber. Algo estava acontecendo nas minhas costas. Um dia, estava trabalhando até tarde no escritório, como sempre. Todo mundo tinha ido embora, ou pelo menos era isso que eu pensava. Fui até a copa buscar um café e ouvi vozes vindindo da sala de reuniões. Era o Ricardo falando com a Patrícia. E o que eu ouvi gelou meu sangue na hora. Ele não pode descobrir sobre as contas offshore, disse o Ricardo. Quando tivermos o contrato da Multicorp assinado, colocamos o plano em ação. Votamos pela saída dele e dividimos tudo. Ele construiu isso, mas vai sair sem nada. A Patrícia riu, aquela risada fria que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu fiquei paralisado ali, escondido atrás da porta. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que eles iam ouvir. Contas offshore? Que contas? Eles estavam desviando dinheiro da empresa, da minha empresa, e ainda planejavam me expulsar. Voltei para minha sala em silêncio absoluto, a cabeça explodindo com 1000 pensamentos. Naquela noite não consegui dormir nem um segundo. Fiquei olhando para o teto do meu apartamento, processando tudo. 7 anos de trabalho, de sacrifício, de acreditar que estava construindo algo com pessoas que confiava. E descobri que era só uma ferramenta para eles. Um idiota útil que trabalhava enquanto eles planejavam me roubar. Mas sabe o que foi pior? Percebi que eu tinha sido cego por escolha. Os sinais sempre estiveram lá. As viagens de negócios que nunca geravam resultados. Os gastos excessivos que eles aprovavam entre si. As decisões tomadas sem me consultar. Eu ignorei tudo porque queria acreditar que éramos uma equipe de verdade. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não ia confrontá-los, não ia fazer escândalo, ia ser mais inteligente que isso.
Se eles estavam jogando sujo, eu precisava conhecer todas as regras do jogo deles antes de fazer minha jogada. Então comecei minha própria investigação silenciosa. E, cara, o que eu descobri foi muito pior do que imaginava. Contratei um investigador particular. Sim, igual nos filmes, mas isso é vida real. Gastei R$ 15.000 do meu próprio bolso, mas valeu cada centavo. Também procurei um advogado especializado em direito empresarial, mas pedi sigilo absoluto. Ninguém podia saber o que eu estava fazendo, nem minha família, nem meus amigos, ninguém. Durante 3 meses, vivi uma vida dupla. De dia, era o sócio trabalhador de sempre, sorrindo nas reuniões, fechando contratos, mantendo as aparências. De noite, me transformava em um detetive obcecado, analisando cada documento, cada extrato bancário que conseguia acessar, cada movimento suspeito deles. O investigador descobriu que havia 3 contas offshore nas Ilhas Cayman. 3 contas que eu nunca tinha visto nem assinado autorização. E sabe quanto tinha nessas contas? R$ 1.800.000. Quase 2 milhões desviados da empresa ao longo dos últimos 2 anos. Dinheiro que deveria estar nos lucros, sendo dividido legalmente. Mas espera, porque fica pior. Eles tinham criado empresas fantasmas que prestavam serviços para nossa empresa. Consultorias que nunca existiram, treinamentos que nunca aconteceram, fornecedores que eram só nomes em papel. E adivinha quem eram os donos dessas empresas fantasmas? Familiares deles, primos, tios, até um cunhado apareceu na lista. Cada nota fiscal falsa, cada contrato fraudulento, cada centavo desviado estava sendo meticulosamente documentado pelo meu advogado. Eu tinha prints, gravações de áudio, gravei conversas deles sem que soubessem, o que é legal no Brasil quando você faz parte da conversa, extratos bancários que o investigador conseguiu através dos seus contatos. A Patrícia era a mente financeira por trás de tudo. Ela criava os esquemas, manipulava os números, fazia tudo parecer legítimo nos relatórios. O Fernando e o João eram as mulas, assinavam os documentos, recebiam os pagamentos nas contas laranja. E o Ricardo? Ele era o líder, o articulador, o cara que mantinha todo mundo na linha. Descobri também que eles já tinham escolhido o meu substituto, um primo do Ricardo, que não entendia nada do negócio, mas que seria facilmente controlado. O plano era me tirar, colocar o primo de testa de ferro e continuar sangrando a empresa até não sobrar nada. Depois, declarariam falência e recomeçariam com outro CNPJ, me deixando com as dívidas. Quanto mais eu descobria, mais minha raiva se transformava em algo frio e calculado. Não era mais sobre emoção, era sobre justiça, era sobre garantir que eles pagassem por cada mentira, cada traição, cada real roubado. E eu sabia exatamente quando fazer minha jogada, quando eles fizessem a deles. O contrato da Multicorp foi finalmente assinado. R$ 5 milhões, o maior contrato da história da empresa. Um contrato que eu negociei, eu estruturei, eu fechei. Mas assim que a assinatura secou no papel, recebi a convocação para uma reunião extraordinária de sócios. Eu sabia o que vinha, era a hora deles, e também seria a minha. Cheguei na reunião com minha pasta preta de couro. Dentro dela, uma bomba de informações que ia explodir aquela salinha de reunião luxuosa que eles tanto amavam. Eles estavam todos lá, sentados, com aquele ar de superioridade. Tinha até champanhe gelando em um balde de gelo, como se estivessem celebrando antes mesmo de começar. O Ricardo começou com um discurso ensaiado sobre novos rumos da empresa e divergências de visão. Falou por 10 minutos, sem dizer nada de concreto, só preparando o terreno. Depois veio a Patrícia com números manipulados, mostrando que eu estava custando muito caro para a empresa. Cada palavra dela era uma mentira tão elaborada que quase parecia verdade. Então veio a votação. Um por um, eles levantaram a mão para aprovar minha saída. Ricardo, Patrícia, Fernando, João... 4 mãos erguidas com sorrisos mal disfarçados.
A decisão foi unânime. Você está fora, anunciou o Ricardo com aquele tom de falsa preocupação. Foi quando ele abriu a garrafa de champanhe. Todos aplaudiram, riram, fizeram piadas sobre finalmente poderem profissionalizar a gestão. O Fernando até brincou que eu poderia voltar como funcionário se quisesse, ganhando salário mínimo. Eles estavam tão confiantes, tão seguros de que tinham vencido. Mal sabiam o que estava para acontecer. Respirei fundo. Era a minha vez. Abri minha pasta bem devagar, saboreando cada segundo. Peguei o primeiro documento e coloquei na mesa. Era o extrato das contas offshore. O sorriso do Ricardo congelou na hora. Coloquei o segundo documento. As empresas fantasmas com os nomes dos familiares deles. A Patrícia ficou pálida. Continuei colocando documentos, um atrás do outro. Prints de conversas, gravações transcritas, notas fiscais falsas marcadas em vermelho, contratos fraudulentos, movimentações bancárias suspeitas. Fotos deles entrando em cartórios para assinar documentos escondidos. Cada papel que caía na mesa era como uma bomba explodindo naquela sala. O silêncio que tomou conta daquele lugar foi ensurdecedor. Ninguém respirava, ninguém se mexia. A taça de champanhe do Fernando escorregou da mão dele e se espatifou no chão, mas ninguém nem olhou. Todos os olhos estavam fixos naqueles documentos espalhados pela mesa. A verdade nua e crua do que eles tinham feito. Então, eu disse, e minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Vamos falar sobre quem realmente está fora dessa empresa. Ou melhor, vamos falar sobre quem vai para a cadeia. O Ricardo tentou falar alguma coisa, mas só conseguiu gaguejar. A Patrícia começou a chorar. Era tarde demais para lágrimas. Expliquei que meu advogado já tinha entrado com ação judicial. Crime de apropriação indébita, falsidade ideológica, formação de quadrilha. As acusações eram pesadas e as provas eram irrefutáveis. Mais que isso, já tinha acionado a Receita Federal com todas as movimentações não declaradas das contas offshore. Eles não iam só perder a empresa, iam perder tudo. Coloquei na mesa o documento final, uma proposta de acordo. Eles devolveriam todo o dinheiro desviado, renunciariam às suas participações na empresa, assinariam confissões completas e sairiam da minha vida para sempre. Em troca, eu não pressionaria por prisão imediata. Teriam 24 horas para decidir. Depois disso, era guerra total. Levantei da cadeira, peguei minha pasta já vazia e caminhei até a porta. Antes de sair, me virei uma última vez. E podem ficar com o champanhe. Vocês vão precisar de alguma coisa para afogar as mágoas. O Ricardo ainda estava paralisado, olhando para os documentos como se fossem escritos em língua alienígena. 3 dias depois, todos os 4 assinaram o acordo. Devolveram R$1.700.000. Conseguiram gastar 100 mil antes de serem pegos. Renunciaram às participações. A empresa agora era 100% minha. Contratei novos sócios, pessoas de verdade dessa vez, que passaram por verificação de antecedentes e que entraram com capital real e trabalho real. A empresa não só sobreviveu, como explodiu. Sem sanguessugas me drenando, consegui investir de verdade em crescimento. Hoje, 7 anos depois daquele dia na sala de reunião, faturamos 20 milhões por ano. Tenho 23 funcionários, escritórios em 2 cidades e acabei de fechar um contrato internacional. Quanto aos 4, o Ricardo tentou abrir outro negócio, mas ninguém quis se associar com ele depois que a história vazou no mercado. A Patrícia trabalha como autônoma, mal conseguindo pagar as contas. O Fernando voltou para o emprego que tinha antes, ganhando salário de estagiário. E o João, esse sumiu, ouvi dizer que mudou de cidade com vergonha. Sabe o que aprendi com tudo isso? Que confiança é importante, mas documentação é fundamental. Que sinais de alerta existem por um motivo e ignorá-los é burrice, não otimismo. Que pessoas mostram quem realmente são quando acham que ninguém está olhando. E que vingança servida fria, com provas documentadas e respaldo legal, é muito mais satisfatória do que qualquer explosão emocional.
Aquele momento na sala de reunião, quando coloquei os documentos na mesa e vi o desespero nos olhos deles, ainda me dá uma sensação de justiça feita. Não foi sobre ódio ou raiva. Foi sobre mostrar que dá para vencer, jogando pelas regras, sendo mais inteligente, mais paciente, mais preparado. Eles apostaram que eu era ingênuo demais para reagir. Apostaram errado. Se você está passando por algo parecido, seja em sociedade, casamento, amizade, qualquer relacionamento onde sente que está sendo usado ou traído, aqui vai meu conselho. Documente tudo. Busque ajuda profissional. Não haja por impulso. E quando chegar a hora de fazer sua jogada, faça com tudo. Mas faça certo dentro da lei, com provas que ninguém possa questionar. Hoje, quando passo pela sala de reunião da minha empresa, sim, minha empresa, sempre lembro daquele dia, daquele silêncio ensurdecedor quando a verdade finalmente veio à tona. E sorrio, porque construí algo real dessa vez. Algo baseado em honestidade, trabalho duro e pessoas certas. E ninguém nunca mais vai tirar isso de mim. Nunca mais.